Conexão Ciência. Quando se fala em alimentação saudável, muita gente sente dificuldade em saber por onde começar ou acredita que é preciso mudar tudo de uma vez. No Conexão Saúde nas Férias, a professora Patrícia Pires explica que esse processo pode ser mais simples e realista do que parece. Mas afinal, quais são os primeiros passos possíveis para quem está começando a cuidar da alimentação durante as férias? Bom, quando a gente fala em alimentação saudável, né, nós temos no Brasil o Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele é um instrumento muito importante, né, tanto para os profissionais se basearem, inclusive ele tem muitos protocolos relacionados a cada fase da vida, né, então para a infância, para a adolescência, para adultos, idosos e para condições fisiológicas específicas, como é o caso da gestação e lactação. E ele traz esse guia alimentar, que é uma referência internacional, ele passou, né, a ser baseado em alimentos. E ele traz uma regra de ouro, que a gente fala, que é fazer da base da nossa alimentação os alimentos in natura ou minimamente processados, que são os alimentos mais naturais ou que têm um mínimo de processo, né? Que é um processo de higienização, de corte. Então, assim, principalmente para pessoas que moram sozinhas ou que têm poucos membros da família, é bastante interessante, né? Porque você já compra os alimentos, ali a mandioca, por exemplo, descascada e congelada, você já compra ali a sua salada higienizada e picada, né? Então, isso acaba facilitando, né, na prática do dia a dia. E também, né, então, além dessa regra, né, que a gente tem, da regra de ouro, que é para, né, consumir mais alimentos naturais, in natura, minimamente processados, a gente tem uma outra regra, que é a moderação no consumo de alimentos processados. Então, assim, os alimentos processados, né, são todos aqueles que dependem de algum processo para que a gente possa consumir. Vamos pegar, né, aí um exemplo de um pão caseiro, de um queijo e também de outros alimentos, né, que acabam utilizando o açúcar ou o sal, para a gente poder conservar um pouco mais esses alimentos. Então, os enlatados, né, os embutidos, que a gente tem que cuidar, né, com o consumo, porque, né, eles têm uma quantidade exagerada desses alimentos, né, de açúcar, de sal, e eles são alimentos mais processados. No entanto, a gente não deve, né, compará-los, não é sinônimo de alimentos que são ultraprocessados, industrializados, que muita gente, né, conhece os ultraprocessados como os industrializados. Não necessariamente o industrializado ele vai ser ultraprocessado, mas a característica do alimento ultraprocessado é aquele que a gente não reconhece ou não conseguiria, né, replicar em casa. Então, eu consigo fazer, por exemplo, um salgadinho tipo chips em casa, né? Dificilmente, porque eu não tenho um extrusor. Eu não tenho, né, muitos dos aditivos que são utilizados na indústria para a produção dos alimentos ultraprocessados, né? Os aditivos que a gente fala são os corantes, umectantes, conservantes e vários outros aditivos alimentares aí que o excesso, né, desses aditivos pode prejudicar a nossa saúde. Então, uma das regras do guia também é evite o consumo de ultraprocessados. E esses ultraprocessados, muitas vezes, eles são muito consumidos, inclusive nas férias, né? Porque são snacks que a gente pega ali rapidinho, né? Abre o pacotinho e consome ali, muitas vezes, né, com bebidas. Então, a gente tem que evitar o consumo desses alimentos. E um desses primeiros passos passa por algo essencial para a saúde, especialmente no verão. No próximo episódio, vamos falar sobre a importância da hidratação nas férias. Não perca! Conexão Ciência.